Boa noite a todas, a todos, a todes. Vamos então dar início ao lançamento do nosso livro Encontros com as Imagens Medievais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Meet, no YouTube também, quem estiver assistindo em direto, também quem vai assistir futuramente, já que esse lançamento vai ficar gravado, disponível no nosso canal. Bom, então, me apresento, eu sou Maria Cristina Pereira, professora da USP, uma das organizadoras do livro, junto com a Maria Isabel Toscano Duarte de Souza. E eu queria, em primeiro lugar, dizer que foi uma felicidade muito grande trabalhar com vocês, autoras, autores dos textos que estão nessa coletânea. Foi também uma felicidade muito grande trabalhar com a Maria Isabel, né, minha parceira, nessa empreitada de publicação. Bom, então eu vou apresentar rapidamente, muito brevemente, esse livro e depois vou passar a palavra, de fato, né, a quem escreveu o conteúdo mesmo, né, às autoras, autores dos capítulos. Então, esse é o volume 2, né, como vocês podem ver. O volume 1 ele foi publicado em 2017 pela Universidade Federal do Amapá, com uma seleção de trabalhos que haviam sido apresentados nas edições de 2012 a 2015 dos Encontros Internacionais A Imagem Medieval, História e Teoria. E são encontros anuais que o LATIM, o Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, o laboratório do qual eu sou uma das coordenadoras, junto com mais 3 colegas, o Eduardo Henrique Aubert, o Gabriel Castanho e a Vanessa Asfora. É um laboratório que tem 2 sedes, uma na USP e a outra na UFRJ, desde 2010. Então, e que promove anualmente esses encontros sobre as imagens medievais. Bom, esse segundo volume, né, ele surgiu de uma seleção de trabalhos que foram apresentados nas edições de 2016, 2017 e 2019, né, dos nossos encontros internacionais. Então, nós convidamos autores e autoras dessas comunicações selecionadas, né, para que retrabalhassem, atualizassem seus textos, uns já com um período de tempo maior, e então publicamos esse conjunto de textos pela editora da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e que está disponível para download gratuito no portal de livros abertos da USP. Uma preocupação que nós tínhamos também de fazer com que essa publicação estivesse disponível e acessível para o maior número possível de pessoas, né, pensando, sobretudo, na necessidade de termos biografia atualizada, de qualidade, em português, sobre as imagens medievais. Enfim, já finalizando, eu quero agradecer a todos que escreveram nesse livro, e agradecer à editora, ao serviço de editoração da FEFELESH, né, pessoa da Helena, ao portal de livros abertos, a figura da Margarete, e, especialmente, claro, a Maria Isabel. Bom, então, passo rapidamente também a palavra para a Maria Isabel, que vai apresentar o portal de livros abertos, para quem não conhece ainda. E depois eu volto aqui rapidinho. Olá, boa tarde a todos e a todas. Então, também primeiro quero agradecer a professora Maria Cristina pela organização conjunta dessa coletânea.
agradecer a todos os colegas que publicaram seus capítulos, seus trabalhos nesse livro, agradecer ao público, a todos que estão assistindo a gente pelo YouTube, também à editora da FEFELESH, ao portal de livros abertos da USP, enfim, todo o apoio que nós tivemos para essa publicação. O livro, como a professora falou, o livro está disponível no portal de livros abertos da USP, depois a gente vai disponibilizar o link direto pelo chat do YouTube, e nas nossas redes sociais também do Latim a gente vai deixar o link já publicado. Mas, a princípio, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como a gente pode acessar o portal. Tá? Então, por esse endereço, né, livrosabertos.cib.usp.br/portal de livros USP. Então, essa é a página inicial do portal. É só descer um pouco a página, vocês vão encontrar aqui, então, o nosso livro, Encontros com as Imagens Medievais, volume 2. E rapidamente, então, vai abrir já a página, né, com a pequena sinopse. E vocês devem clicar aqui nesse link, né, para fazer o download do PDF. E aí vai abrir uma visualização primeiro do arquivo. Assim que essa visualização estiver aberta, é só clicar nesse link aqui, baixar. Só. Então, aqui é a visualização do livro. É só então clicar aqui em baixar. E aí ele vai começar o download. Escolhe a pasta, enfim, salvar. E aí por aqui vocês conseguem então ter acesso ao nosso livro. Mas como já falei anteriormente, isso vai estar também... Esse link também vai estar disponível no YouTube, né, no chat do YouTube e nas nossas redes sociais. Então, é isso. Muito obrigada. Devolvo então a palavra à professora Maria Cristina. Ótimo, perfeito, Maria Isabel. Então, antes de passar a palavra a cada uma das autoras, dos autores que publicaram nessa coletânea, eu vou falar só rapidamente, apresentar duas autoras que não puderam estar presentes. Então, a autora do primeiro capítulo, a doutora Aline Bevenil dos Santos, doutora pela USP, pelo Programa de História Social, que eu tive o prazer de orientar na sua tese de doutorado. Esse capítulo, então, intitulado A Igreja e os Edifícios Eclesiásticos na Catalunha, uma discussão historiográfica sobre as reformas dos séculos XI e XII. Então, é fruto da tese de doutorado dela, que foi um estudo monográfico do claustro de São Paulo del Camp, um mosteiro em Barcelona. E nesse capítulo, então, ela faz uma discussão historiográfica justamente sobre essa questão das reformas, tanto eclesiásticas quanto arquitetônicas, nos séculos XI e XII. E também a outra autora que não pôde estar presente, a Mariana Pincinato Quadros de Souza. Atualmente é doutoranda no programa de História Social, também aqui da USP, que eu também tenho o prazer de orientar. E nesse capítulo, no 7º capítulo, intitulado Sobre a Concepção Iconográfica do Inferno no Mundo Bizantino, uma reflexão a partir das imagens dos condenados, ela também vai trabalhar com essa questão do inferno, que também é fruto de sua dissertação de mestrado, foi defendida também no programa de pós-graduação em História Social, também sob minha orientação, e tratou do mosaico da igreja de Torcello, em Veneza. Também esse trabalho é fruto dessa pesquisa de mestrado.
Enfim, então temos o prazer de ter todos os outros autores e autoras presentes. Então eu passo a palavra para eles, eles vão apresentar e no final nós teremos, né, uma discussão, enfim, vocês podem fazer perguntas, eles e elas vão responder. Nós vamos seguir a ordem dos capítulos, até para vocês terem uma noção da obra, né, completa. Vamos só fazer uma pequena inversão. Vamos começar pelo que seria, né, um dos últimos capítulos, o Vinícius. Está nesse momento na Alemanha, né, está aqui virtualmente, mas está lá, e que pediu para falar primeiro por questão. Então, eu novamente agradeço a todo mundo e boa atividade para todos nós. Vinícius, a gente não está te escutando. Ainda não. Professora, eu vou sugerir então uma alteração. Vamos passar para os próximos autores, e aí depois o Vinícius retoma a dele, que ele resolveu o problema técnico, pode ser? Sim, sim. Então vamos passar para Débora. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Posso começar? Sim. Olá, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a professora Maria Cristina e a Maria Isabel por organizarem o livro, né, e aceitarem meu texto. Foi muito gratificante publicar um texto no primeiro volume e agora também no segundo. E também gostaria de agradecer a todos os colegas do Latim e todos que estão assistindo o lançamento. Bom, eu sou doutoranda em História Social. Eu estou escrevendo minha tese intitulada Virtus Santas, Iconoclastia e Imagens Milagrosas na Península Ibérica Tardo-Medieval, sob a orientação da professora Maria Cristina. Sou bolsista do CNPq e também pesquisadora do Latim USP. Neste texto, Imagem da Imagem, a figuração da ação milagrosa de crucifixos na Espanha dos séculos XV ao XVII, eu abordo o tema da figuração das imagens milagrosas. O intuito foi analisar algumas narrativas visuais sobre crucifixos que, após sofrerem ataques de iconoclastas, teriam reagido milagrosamente. Ou seja, nele eu analiso representações visuais de lendas de crucifixos milagrosos que se difundiram sobretudo na região da Espanha desse período. Para compreender como aqueles milagres foram concebidos visualmente. Pois, ao analisarmos as soluções compositivas para fazer visível o desdobramento do mundo físico e sagrado, podemos compreender como o potencial milagroso dos crucifixos figurados eram compreendidos pelos seus contemporâneos. Assim, analisamos imagens que figuram uma experiência sobrenatural de um objeto visual religioso. São imagens nas quais podemos perceber uma dupla estratégia retórica visual, tanto para a figuração de objetos religiosos em si, como para aquilo que foge à experiência sensorial cotidiana, fazendo visível a reação do protótipo santo ou divino por meio de sua representação. Então, pode colocar já a imagem, Isabel? Primeiro, nós analisamos imagens que figuram a lenda da Páscoa Magnus, ou o milagre do crucifixo de Beirute,
que narra que naquela cidade, no século IV, um grupo de judeus teriam simulado a paixão de Cristo por meio de um crucifixo, que teria reagido vertendo água e sangue e levando aquele grupo de pessoas a se converter ao cristianismo. As duas primeiras imagens que selecionamos, elas não foram produzidas na atual Espanha, que são essas duas do lado esquerdo do espectador. E são anteriores ao século XV. A mais antiga, que é do século XII, é uma inicial figurante de um manuscrito de uma abadia beneditina alemã. E a outra é um alterpêndio do final do século XIII, que pertenceu à Catedral de Siena. Essa imagem da direita, que é na sequência, né, essa foi produzida na Espanha, ela também narra a lenda da Páscoa Imagens, e é um relevo de arenito que está na igreja de São Miguel de Felonetiques, da ilha de Malorca. Foi produzido no século XV. Pode pôr o próximo agora. Obrigada. Já a mais esquerda é uma gravura impressa no século XVII e que figura um retábulo que pertenceu à sede de Valência. Depois, sobre essas duas outras pinturas que estão do lado, analisamos duas pinturas do século XVII, que narram visualmente o milagre do Cristo de resgate de Valência, um crucifixo que no século XV teria sido sequestrado por muçulmanos, resistindo à sua destruição e, ao ser negociado seu resgate, ficou estipulado que os cristãos, dono do objeto religioso, teriam que pagar preço em moedas de ouro. Porém, no momento do pagamento, quando o crucifixo, que é de aproximadamente 200 quilos, estava sendo pesado, a balança teria milagrosamente nivelado com poucas moedas. Este crucifixo até hoje é cultuado na igreja de São Estevão de Valência. Finalizamos a nossa... Aí é o próximo slide, por favor. Finalizamos com a análise de uma gravura e de uma pintura da lenda da Santíssimo Cristo da Paciência de Madrid. Muito semelhante ao caso da lenda da Páscoa Magnis, com o crucifixo sangrando e respondendo aos seus algozes. Esta lenda se configurou a partir de um caso denunciado ao Tribunal de Santo Ofício de Toledo, e os supostos profanadores foram condenados no auto de fé em 1632 em Madrid. Desta forma, para além dos relatos de escritos orais, e a despeito das simplificações que as imagens funcionariam apenas como Bíblia dos iletrados, estas imagens nos prestavam a narrar visualmente os feitos extraordinários, expondo aos fiéis a suposta reação sagrada entre o protótipo e a sua representação, e fazendo visível o poder milagroso das imagens cristãs, justificando não somente o seu culto, como também se opondo aos seus detratores. Enfim, aqueles que estudam imagens milagrosas, que estudam crucifixos, imagens religiosas da Península Ibérica, imagens religiosas tardo-medievais, acho que poderão se interessar muito por esse texto. Muito obrigada. É isso. Obrigada, então, Débora. Acho que o Vinícius já conseguiu resolver o problema dele. Áudio, Vinícius? Não, a gente não está te escutando ainda. Eu vou passar, então, para o próximo autor, tá? Então, vou chamar o Douglas, por favor, para apresentar. Ok, muito obrigado pela apresentação, Maria Isabel. Eu queria agradecer muito também pela oportunidade de, mais uma vez, publicar um pouco da minha pesquisa. Né? É interessante de ver, né, um pouco da nossa pesquisa dentro de um livro. Para mim, realmente, é um grande prazer e uma grande honra fazer parte desse grupo, desse laboratório, né, já há tanto tempo, né, desde 2010, né, e todas essas discussões, todas essas contribuições que são importantes para minha carreira acadêmica e também, né, por que não dizer, essa publicação, que é bastante importante para mim. Me apresento, eu sou doutorando em História pela Unicamp, sob a direção do professor Luiz Marx, e também faço uma cotutela em Paris, né, pela Escola de Estudos, pela Escola Prática de Altos Estudos, né, sob a direção do professor Olivier Bournois. E tentando um pouco resumir o meu texto,
Eu pediria, por favor, a próxima imagem, Maria Isabel. Muito obrigado. Eu tentei, primeiramente, trabalhar, né, com a iconografia da missa de São Gregório, que é um tema que eu me dedico desde o meu mestrado. E para este texto, eu apresentei primeiramente os suportes dessas imagens, né? Porque podemos encontrar essas imagens em diversos suportes, né? Em retábulos, em pinturas murais, em pinturas em painéis, em alguns casos mesmo em pequenas imagens, como por exemplo em contas de rosário. Então os suportes são bastante variados, mas para esse artigo e também para a minha tese, que está em curso, mas nos interessa realmente é o suporte manuscrito e, sobretudo, as imagens da missa de São Gregório são representadas em missais, né, dos manuscritos, sobretudo, os missais. Então, essa primeira imagem que nós vemos agora é uma missa de São Gregório, de um missal, né, para uso no Mans, né, que é conservado na biblioteca dessa cidade. E nessa imagem nós vemos que ela se trata de uma missa de São Gregório, onde o nosso tema iconográfico ele está realmente representado dentro da letra T, do Teigitu, que é o começo do cânon da missa. É o cânon da missa que hoje nós poderíamos dizer a oração eucarística, que é o momento principal da celebração da missa. Depois, eu acho que tem uma segunda imagem. Você poderia passar, por favor, Maria Isabel? Muito obrigado. Aqui a gente vê um outro exemplo, de uma missa de São Gregório, onde nós vemos que, na verdade, não é uma inicial ornamentada, mas uma iluminura de uma outra parte, seria o final do cânon da missa, o Perônima Século Seclorum. E nesse artigo, resumindo, eu tentei trabalhar um pouco essas imagens que estão presentes em missais e normalmente elas estão presentes na oração eucarística. Normalmente no começo, no princípio, no Teigitur, mas algumas imagens também nós vemos no fim do cânon da missa. Para finalizar, eu tentei também trabalhar um pouco sobre a problemática de ver essas imagens em missais, porque o público, né, as pessoas que vão manusear os missais, é um público, como podemos dizer, averti, é um público que conhece realmente a teologia de realismo eucarístico, conhece, digamos, a natureza, normalmente a natureza deste sacramento, e, portanto, essas imagens não teriam um papel de reforçar uma teologia ou uma doutrina, e, ao mesmo tempo, também não são imagens de indulgências, como, por exemplo, no caso de livros de horas ou outras imagens. E como eu tentei apresentar um pouco nesse artigo, e como outros autores também, em alguns artigos, tentam reforçar essa ideia, no caso dos missais, a figura do Papa ela fala mais alto, porque ela representa, de uma certa maneira, a unidade da Igreja. Então, esse público, que são padres, que vão manusear esses manuscritos, vão ver na figura do Papa essa unidade da Igreja. É, de uma certa maneira, um tema que eu procuro perseguir com um pouco mais de profundidade na tese. Bom, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, também pela leitura atenta. Obrigado. Obrigada, Douglas. Então, vamos fazer mais uma tentativa com o Freitas. Entrou e saiu da reunião, de repente. Agora, Vinícius, você nos escuta? Felizmente, tecnologia às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? De qualquer maneira, obrigado, Vinícius. Se quiser continuar, bem-vindo. Então, vou passar a palavra para o próximo autor, que é a Carolina Santos da Rocha. Carolina, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer a professora
a Maria Cristina e a Maria Isabel pela organização do livro e pela oportunidade de escrever um capítulo sobre o meu objeto de investigação, né, o Codex Purpureus Rossanensis, que eu trabalho na minha monografia, que é desenvolvida na Unimontes, sob orientação do professor Dr. Vinícius Treger e com orientação do professor Robson Della Torre. Bom, o Rossanensis é um manuscrito neotestamentário, incompleto, escrito em grego, e que possui, além dos textos de Mateus e Marcos, 15 fólios com imagens. Portanto, além de se estabelecer como uma fonte importante para o estudo dos textos do Novo Testamento grego e a sua reconstituição, ele é também bastante conhecido por historiadores da arte e referenciado em obras gerais sobre imagens cristãs tardo-antigas. Mas poucas pesquisas se dedicaram ao estudo das suas imagens integradas ao manuscrito, que afetou as interpretações construídas em torno desse objeto, das suas imagens, e, enfim, uma série de incompreensões. Então, na primeira parte do texto, eu tento analisar e criticar algumas das maneiras pelas quais o manuscrito vem sendo entendido pela historiografia. Então, para citar alguns exemplos, o lugar da imagem, né, a sua relação com o plano da página, o Rossanensis já foi caracterizado pelo excesso de elementos, pelo desperdício e má utilização de espaço, pela presença de repetições inúteis, sem funções específicas, enfim, um tipo de atribuição que reduz os muitos ornamentos presentes no manuscrito ao decorativo. E outras imagens foram também caracterizadas a partir de problemas visuais, da sua inadequação no objeto em que se encontram. Alguns autores afirmam, por exemplo, se tratar de cópias de pinturas parietais e não iluminura de um manuscrito. Então, enfim, há uma série de juízos de valor, problemas nas análises e descrições das miniaturas do Rossanensis, mas também em todo o conjunto de fólios com imagens, especialmente o material que antecede o texto dos evangelhos, né, visto como desordenado, incorreto, adicionado posteriormente ou isolado de todo o conjunto do manuscrito, que acaba reforçando hierarquias entre texto e imagem e separando anacronicamente partes do objeto, de modo que informações importantes sobre o funcionamento do manuscrito e a sua produção podem se perder, né, se não há um entendimento global dele. Bom, então, depois de apresentar e criticar algumas dessas interpretações que constam na literatura especializada, a segunda parte do texto se direciona para a análise de algumas imagens. Pode passar o slide, por favor, Marisa. Então, em um primeiro momento, eu tento mostrar que as repetições figurativas que são encontradas no códice possuem funções específicas, sejam elas exegéticas, organizativas, ornamentais, como é o caso da ênfase e da importância dada à figura de Davi, que é algo evidenciado pela reiteração, mas também pelos atributos ornamentais, a inscrição do seu nome como nome na sacra. E aqui as repetições se relacionam com a ornamentação tanto das imagens quanto do texto, com a finalidade de criar hierarquias, marcar diferenças, entre outras coisas, embora haja também essa variação na repetição. E, enfim, existem outros tipos de repetições que vão sendo analisados no texto também. Pode passar, por favor, Marisa. E há também, né, como eu mencionei, essa ênfase dos estudiosos na dispersão de elementos, na desorganização de fólios, na separação da imagem ao objeto, a quadéria, bem como entre texto e imagem, que vai conduzir a análises que os consideram de forma independente, separada, isolada. Então, na última parte do texto, eu apresento as inúmeras relações e os ecos entre os evangelhos e as imagens presentes em alguns fólios, reforçando que devem ser pensados de maneira integrada. E, enfim, né, me posicionando de modo contrário à historiografia tradicional, como é o caso desses 3 fólios, que eu também analiso ao longo do texto, sobretudo reforçando seus aspectos ornamentais. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Carolina.
Então agora eu vou chamar a próxima autora, que é a Leila. Leila. Obrigada, Maria Isabel. Vocês me ouvem certinho? Sim. Boa. Sim. Continuar. Bom, eu quero agradecer também a todos, né, todos e todas, pela oportunidade de participar do segundo volume, né, dos encontros com as imagens medievais, figurando entre tantos temas interessantes aí. Eu acompanho as atividades do Latim desde 2012. Eu faço parte do programa de pós-graduação em História Social desde 2018. Muito me alegra poder compor esforços para difundir e diversificar a produção nacional na área dos estudos medievais no Ocidente. Sem mais delongas, apresentar brevemente aí o meu capítulo, fragmentos do livro objeto, recortes e escolhas editoriais de um facsímile parcial de 1974. O capítulo, então, ele apresenta alguns aspectos de uma obra que eu opto por chamar de facsímile parcial, publicada em 1974 pela editora Thames e Hudson, com reproduções de diversos folhos do manuscrito conhecido como Livro de Kells. Primeira imagem, por favor. Legal. A gente vê aí, então, o estojo, né, do facsímile parcial, né, à direita, e à esquerda a gente vê a capa a capa dura do facsímile, e na extrema esquerda a gente vê uma escala de centímetros, né? Então a gente tem aí por aí uma ideia da dimensão dessa cópia. O texto, então, que compõe o volume, né? Opa, deu uma travada. Acho que voltou. O texto, o capítulo, ele parte, então, do desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado, cuja defesa está prevista para final de março do ano que vem. A pesquisa, ela compreende um esforço interdisciplinar que aproxima os estudos de mídia e comunicação, desenvolvidos na segunda metade do século XX, com o campo da memória social e do medievalismo. Minha reflexão parte do duplo conceito, codificação, decodificação, conforme discutido pelo Stuart Hall em meados de 2003, na obra dele sobre a diáspora cultural. A aplicação desse par conceitual, ela parte da premissa de que os usos e funções do manuscrito original, eles são diferentes dos usos e funções dos facsímiles e das demais cópias que são derivadas dele ou que são inspiradas por ele. Tais distinções podem ser observadas, por exemplo, nas escolhas de formatação e edição do conteúdo do manuscrito, ao longo de toda a cadeia de produção editorial. Próxima imagem, por favor. A gente pode ver aí a lâmina 102, né, ou a prancha 102 do facsímile parcial, e contendo diversos recortes de diversos folhos do manuscrito original. E muitos desses recortes eles foram ampliados, porque o foco da Françoise Henry, que é a autora do estudo que acompanha esse facsímile parcial, falar exatamente, dar foco para as ilustrações, para as iluminuras e para as decorações do livro de Kells, né? O meu texto, então, ele prossegue com uma breve apresentação do manuscrito original, e em seguida eu faço uma descrição do facsímile parcial e do processo de produção dele na década de 70. A obra também possui um pós-fácil, contendo o levantamento codicológico e iconográfico do manuscrito, né, como eu mencionei anteriormente, de autoria da então diretora do Departamento de História da Pintura Europeia no Colégio Universitário Dublin, a Françoise Henry. Nas considerações finais do capítulo e reforçando o fundamento interdisciplinar desse trabalho, como um todo, né, eu discuto os facsímiles como veículos simbólicos que carregam formas particulares do medievo, sendo distribuídos para diversas audiências, diversos tipos de público. Bom, eu deixo então esse convite aos interessados, né, para que leiam e se sentirem também
a vontade de enviar as impressões a respeito do andamento do trabalho. Eu corroboro aqui também a importância de pensar a respeito da cópia e circulação dos manuscritos medievais, principalmente no mundo pós-pandêmico, onde, principalmente para a gente, aqui na América Latina, na América do Sul, o acesso a esses materiais internacionais ele se torna uma preocupação ainda mais acentuada também em termos de metodologia do nosso trabalho. Era isso. Muito obrigada. Obrigada, Leila. Agora a gente vai passar para a próxima autora. Sou eu mesmo. Então, como vocês já sabem, eu me chamo Maria Isabel Escano Duarte Souza. O meu capítulo nessa coletânea se chama As Margens do Livro de Horas 51016 da Biblioteca Nacional. Sou doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, orientada pela professora Maria Cristina, sou bolsista da CAPES. E esse capítulo que eu escrevi, né, para essa coletânea é um recorte, na verdade, da minha pesquisa de doutorado e consiste, então, num estudo monográfico do manuscrito já citado. Nesse texto, eu analiso as margens do códice. Possui uma decoração marginal com motivos vegetais, presente em todos os fólios do livro. Assim sendo, eu examino neste capítulo alguns desses motivos, procurando também compreender o papel das margens dentro da economia da página, bem como seus modos de funcionamento no códice. Então, em primeiro lugar, eu identifiquei que essa decoração marginal ela aparece de maneiras diferentes, dependendo do conteúdo do fólio, variando conforme um ritmo. No calendário, que é um desses primeiros fólios, né? Bem como nos fólios que contêm apenas texto, a decoração aparece somente na margem externa, respeitando os limites inferior e superior da mancha de texto, formando assim um bloco único. Então, os fólios recto contam com decoração na margem direita e os fólios verso são decorados na margem esquerda. Já os fólios com iluminura de meia página, esse segundo aqui, possuem uma disposição diferente, pois as 4 margens são decoradas. Neles, a iluminura está deslocada para cima e em direção à margem interna, e possui, por isso, um espaço menor para a decoração. Notemos ainda que a decoração ocupa um espaço bem delimitado por bordas externas, impedindo assim que ela transborde da página. Por último, há uma terceira disposição, que é essa aqui. Em 2 fólios específicos do livro de horas 51016, onde se localizam 2 iluminuras marginais. Devemos notar que, novamente, a decoração marginal respeita o traçado da mancha de texto na margem interna e não avança até o final do fólio, formando um bloco único em forma de C. Ainda, eu verifiquei que existe uma lógica de organização das margens dos fólios com texto especificamente. Ao analisar todos os fólios deste tipo, percebi primeiro que as margens são iguais no recto e no verso de cada fólio, como se fossem um espelho. E foi exatamente esse exemplo que eu trouxe para vocês. Se vocês observarem a decoração, aquele bloquinho ali de decoração marginal, né, o tipo de folhagem, as cores das flores, a posição, exatamente o mesmo modelo, vamos dizer assim, de decoração marginal, aparece no fólio recto e no fólio verso, no mesmo fólio, no recto e no verso. Então, a margem do fólio 1 recto espelha a margem do fólio 1 verso, a do 2 recto espelha a do 2 verso, e assim por diante em todo o manuscrito. No calendário, então, especificamente, que é um caderno independente manuscrito, a gente tem 12 modelos diferentes e únicos que vão aparecer somente 2 vezes, né? Um em cada fólio, ou seja, um no recto e um no verso. Eu também constatei que, exceto pelo calendário, né, como eu já falei, há 4 modelos diferentes de margens que são repetidas em todos os fólios do texto, seguindo a mesma lógica explicada acima. Então, eu destaquei aqui, são esses os 4 modelos de margem, de decoração marginal, que vão aparecer sempre seguindo essa ordem, né, no mesmo fólio, no recto e no verso. Então, esses 4 modelos eles vão aparecer sempre ao longo de todos esses fólios com o texto, livro, de maneira sequencial, vamos dizer assim. Então, esses 4 modelos se repetem de formas diferentes ao longo do manuscrito, sem seguir uma ordem específica. Nenhum caderno é igual ao outro em termos de decoração marginal, já que nenhuma sequência se repete.
E mesmo dentro dos cadernos, não há uma preocupação com sequenciamento ou alternância dos modelos, embora em todos eles os 4 modelos apareçam pelo menos uma vez. Eu percebi, então, assim, né, nesse livro de horas 51016, a ligação entre os motivos da margem, o conteúdo de cada folho e a sua organização. Então, já na conclusão do capítulo, né, eu concluo dizendo que as margens elas são necessárias ao funcionamento das miniaturas e do texto do manuscrito. Organizam, elas modulam o conteúdo, elas intensificam o conteúdo, elas celebram e elas organizam esse conteúdo dentro do códice, seguindo uma lógica própria e influenciando assim nos modos de funcionamento do códice 51016. Então é isso, muito obrigada novamente. E então vou chamar a próxima autora, que é a Muriel. Muriel, por favor. Boa tarde. Oi, Muriel, está um pouquinho baixo, se você puder aumentar. Estão me ouvindo melhor agora? Um pouco melhor. Um pouco melhor? Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de contribuir e de participar desse evento. Eu defendi o doutorado no Departamento de História da USP no ano passado, sob orientação da professora Maria Cristina, com uma tese sobre um bestiário inglês do século XIII. É um manuscrito da St. John's College da Universidade de Oxford. No meu capítulo é a publicação de parte da minha pesquisa sobre esse manuscrito. A primeira imagem, por favor. O capítulo, eu analisei uma das particularidades desse bestiário, que é o seu ex-libris, com o nome do monastério que pertence à parte da imagem, né? Porém, refere ao priorado de Holy York, na Terra. Essa é justamente uma particularidade desse manuscrito, que ele é um dos poucos bestiários que a gente tem que contém um ex-libris. Apesar disso, alguns autores consideravam esse tinha sido adicionado posteriormente à produção do livro, ou que tinha sido feito em outro lugar. E para isso eu analisei justamente essa moldura dupla que a gente vê tanto no ex-libris quanto na imagem a refere ao capítulo, é o último capítulo, né, sobre as pedras de fogo. A gente vê aqui é uma moldura dupla, verde e amarela. Por favor, a segunda. Eu comparei com as outras minuras do manuscrito. E aqui a gente pode ver que não só todas as outras imagens têm essa mesma moldura dupla, como também essa moldura ela respeita o raiado original do manuscrito. Olha, a gente pode ver nessa imagem do lado esquerdo, de forma bem clara. Pode colocar a terceira imagem. A gente também vê o óleo 10B aqui, a imagem e a moldura raiado original. E com isso eu concluí que esse eclipse era sim parte do programa figurativo original do manuscrito. Deve ser analisado como tal. Espero que o meu capítulo sobre bestiário nos mostre que é necessário analisar as imagens dos bestiários, tirá-las com a mesma do texto, tá? O manuscrito justamente como a junção tanto do texto e do considerar a importância ornamental e retórica dessas imagens. No caso do eclipse, que ele parte do programa original, figurativo, ele já estava prevista produção
bestiário. Isso deve ser analisado dentro da lógica. Obrigada, Muriel. Então agora a gente passa para a próxima autora, que é a Pamela. Pamela, por favor. Obrigada, Isabel. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de contribuir novamente com esse livro, né? Eu pude participar do primeiro volume. E da mesma forma eu gostaria de agradecer o trabalho cuidadoso da professora Maria Cristina e da Maria Isabel na organização desse livro. A gente pôde acompanhar um pouco sobre a luta da publicação e é de fato importante celebrá-la. Como a Maria Isabel já me apresentou, eu sou a Pamela, eu sou doutoranda em História Social pelo programa de pós-graduação da USP, orientada pela professora Maria Cristina. Participo do laboratório do latim já há alguns anos, desde o início da minha pesquisa de doutorado. No texto de minha autoria, eu apresento um estudo sobre o encontro entre as miniaturas e o pergaminho, em um manuscrito específico. Trata-se do códice catalogado como BM Cambré 528, produzido no início do século XII. O estudo codicológico nos chamou a atenção para características materiais do pergaminho. Encontramos furos, cortes e costuras ao longo de todo o manuscrito. Baseada no conceito de imagem-objeto desenvolvida pelo medievalista francês Jérôme Bachet, refleti sobre a relação entre a miniatura e a pele que a suporta, para entender melhor como as características materiais do manuscrito puderam estar associadas às imagens pintadas nele. Ainda que esse tipo de imagem não seja o próprio objeto, como no caso de uma escultura, por exemplo, a miniatura aderiu ao pergaminho de uma maneira específica, que nos parece demonstrar como a materialidade deu e continuou dando significado às imagens. No estudo de caso desse manuscrito, vemos pelo menos 3 formas de associação entre a imagem e a pele, para além de simples suporte. Pode passar a primeira imagem, por favor, Isabel. A primeira forma é o uso de um furo na construção de sentido da imagem. No folho 38 verso, uma miniatura com o tema da Ascensão de Cristo tem na parte de baixo a imagem de 12 apóstolos. Um deles se diferencia, é Judas. Nessa miniatura, ele não porta auréola como seus companheiros, além de ter o seu rosto posicionado mais abaixo que os outros. Todavia, a distinção do traidor vai para além da própria imagem. Judas vê o furo do folho. É, pois, uma característica da materialidade do pergaminho que permite endossar o castigo. A próxima, por favor. Outra relação entre a imagem e o pergaminho demonstra que nem sempre a materialidade teve um papel ativo. A inicial Z do folho 128 verso foi pintada em cima de uma costura. Ainda que durante a pintura da miniatura, o iluminador simplesmente ignorou a intervenção feita na pele. A próxima, por favor. Já outras 2 imagens são evidências de que a materialidade pode também ter tido parte da imagem para os consumidores do códice. 2 iniciais foram agredidas. O carrasco, na imagem sobre o martírio de Santo Inês, no folho 132 verso, foi degolado com um corte reto e preciso. Já o carrasco, na imagem sobre o martírio de São João, no folho 185 verso, teve o seu rosto e mãos furados violentamente com pequenos cortes. Ainda que não seja possível rastrear uma temporalidade para essas agressões, elas nos mostram o papel ativo que o suporte das imagens teve também para os consumidores. É a pele que é ferida para ferir a imagem dos carrascos. Esse manuscrito contém evidências importantes das relações entre as miniaturas e o pergaminho.
Dessa forma, eu espero que o texto possa trazer reflexões sobre esse encontro entre imagem e pele, contribuindo assim para ampliar os estudos de imagem dos manuscritos medievais. Eu agradeço novamente a oportunidade de poder publicar essa pesquisa, que ainda também está em desenvolvimento na minha tese, que em breve deve ser defendida. Obrigada. Obrigada, Pamela. Então, agora também passamos a palavra ao Pedro, que é o próximo autor. Pedro. Boa noite a todas, boa noite a todos. Espero que me escutem. É um prazer estar aqui com vocês hoje no lançamento desse projeto. Como a Maria Isabel já me apresentou, meu nome é Pedro de Oliveira, graduando em História pela Universidade de São Paulo. E o trabalho que apresento aqui foi fruto da minha pesquisa de iniciação científica, orientada pela professora Maria Cristina Pereira. Antes da minha apresentação, começo, como de costume, agradecendo a professora e a Maria Isabel por todo o trabalho, capitaneando a organização deste projeto e do livro. O Latim vem cumprindo esse papel tão importante de divulgar trabalhos e debates sobre imagens medievais do Brasil, desde sua criação, e fico muito feliz também de ser membro desse grupo. Como graduando, o Latim e suas atividades são um grande espaço de aprendizado, então poder contribuir com tais debates, mesmo que timidamente, é um verdadeiro privilégio. Uma das grandes frentes de crescimento da divulgação de imagens medievais é sua indexação e disponibilização em diferentes bases de dados e plataformas online. É necessário analisar um objeto para nomeá-lo e categorizá-lo de maneira apropriada. Mas como estudar tal objeto sem que motores de busca, que dependem desse procedimento de nomeação, consigam encontrá-lo? É esse procedimento tão primário, mas ao mesmo tempo tão complexo, o de conseguir nomear algo, que motivou minha iniciação científica e o artigo que apresento no livro. O nome que encontrei e proponho para esse tipo de imagem sobre o qual escrevo é garatuja, baseando-me na materialidade do suporte, o pergaminho, e nas características das próprias imagens, suas formas e seus contextos de produção. Próximo slide. Este fólio de uma cópia do Digesto Justiniano exemplifica bem isso. O manuscrito, hoje arquivado pela Biblioteca Municipal de Amiens, sob a cota 347, tem duas versões digitalizadas. Uma completa, com os fólios integrais, feita pelo IRHT na década de 1990, de onde tira a imagem mais à esquerda, e outra, contendo só o que foi considerado como imagem mais recente e em qualidade muito superior, disponibilizada pela base Illuminure a partir de 2011, também pelo IRHT. Meu interesse em usar tal fólio como exemplo é que ele permite demonstrar o que escapa da categoria imagem da base Illuminure. As manículas, essas pequenas mãos desenhadas que apontam para o texto, não são consideradas imagem, por exemplo. Elas marcam o texto como as outras garatujas, são formas figurativas relativamente fáceis de serem identificadas, mas ainda assim não seriam, segundo a base, imagens. Acho que certo iconografismo, ainda presente nos trabalhos atuais, pode explicar isso, claro. Mas argumento que isso também é efeito da dificuldade de encontrar uma categoria que unisse essas imagens tão próximas, tanto figurativa quanto espacialmente, mas que acabam separadas logo da sua categorização para uma base aberta como a Illuminure. Meu trabalho tenta propor uma categoria que possa contribuir para que tais imagens, distantes do ideal de arte medieval tradicional, ganhem maior destaque e sejam mais analisadas, pensadas e tratadas pelo nosso campo, possibilitando que seu tratamento por base de dados, que normalmente se baseia nas pesquisas de nossa área, melhore. É um esforço, sobretudo inicial, um primeiro engatinhar, que fica de todo evidente considerando que eu ainda sou apenas graduando. Contudo,
Espero que tal primeiro passo encontre alguns e algumas colegas que possam contribuir nessa incursão rumo a imagens medievais de não arte, quem sabe começando pelas literaturas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do livro e do evento com vocês e pelo trabalho das organizadoras do projeto. Obrigado e boa noite. Obrigada, Pedro. Então agora chamamos a próxima autora do livro, que é a Rosângela. Rosângela. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês nessa publicação. É a minha primeira publicação com o latim e eu gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram aqui com esse projeto, né, esse trabalho que eu vou relatar. Aos irmãos da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência da cidade de São Paulo, à comunidade monástica do Mosteiro de São Bento, ao Museu da Obra Salesiana no Brasil, à conservadora Gert Gerhold, da Catedral de Brandenburg, Mark Van Hoon, da Universidade de Amsterdã, e a irmã, né, Clara Entons, da Abadia de Santa Delgada, que nos ajudaram aqui na constituição desse arquivo, né, e na confirmação também das peças que eu vou apresentar aqui para vocês. Sei bem da luta que é a publicação de um livro acadêmico, então, de antemão, eu já tinha ficado muito feliz pela possibilidade de poder contribuir aqui com esse capítulo, que resulta, na verdade, de uma leitura, né, de um trabalho que eu apresentei em 2017. Naquele contexto, ainda não era doutoranda, como sou hoje pelo Instituto, né, como membro do Instituto de Estudos Medievais e doutorando da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Bem, o que eu vou tratar aqui é sobre a questão de vestes litúrgicas, e eu trabalho com essa documentação, então eu faço trabalho de documentação histórica, pensando aqui nos processos sequentes de conservação e restauro de peças aqui no Brasil, inicialmente. Então eu vou falar basicamente dessa primeira incursão, que tem seu início lá em 2010, com o arrolamento do acervo da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Pode passar a primeira imagem. Nesse caminho, né, de trabalho, eu fiz um trânsito nas imagens medievais, então eu tive que recorrer ao medievo para entender como que essas imagens eram reutilizadas, pensando aqui no século XIX, transição para o início do século XX, e encontrei uma seguinte situação, que era muito interessante, porque em relação aos textos do século XIX, nós vemos algumas representações em livros, né, e catálogos de colecionadores, o que me chamou muita atenção de compreender esse material como uma fonte também de pesquisa, já que muitas vezes nós não temos a peça na sua integridade, e isso eu coloco para vocês aqui as imagens centrais que vocês veem, são bordados, né, do que a gente vê uma reprodução desses bordados do século XIV, né, feitos na região de Colônia, isso a gente tem identificado, mas elas são reproduzidas em peças do século XIX e transição para o século XX, como que nós vemos essa dalmática em vermelho. E no livro do Franz Bock conseguimos ver o que seria uma peça na sua íntegra. E aí nós temos uma questão, né, de documentação desses textos, porque muitas vezes as peças fazem parte de várias coleções, já que ao final do século XIX há uma certa febre do colecionismo, e esse colecionismo todo vai deflagrar nos museus que nós temos hoje de artes decorativas, tanto na Europa, quanto depois aqueles que serão inaugurados na América, nos Estados Unidos, Canadá, e alguns acervos que nós temos espalhados aqui pela América Latina, que tem alguns fragmentos desses textos, mas majoritariamente nos Estados Unidos, dos quais nos faz um percurso, né, de como está o óleo, onde está o óleo. Veja, o trabalho ele é um rastreio muito complexo, né? Como fragmentos, nós vemos o mesmo tipo de acontecimento com os manuscritos. Nos manuscritos nós vemos o recorte, né, das linuras, o recorte das páginas, e hoje a tentativa, né, de alguns projetos de se
trazer essas peças na sua integridade. Eu faço esse tipo de trabalho com os textos, não é um trabalho solitário, e eu cruzo aqui nessa pesquisa, né, áreas da história da arte, a questão das humanidades digitais, que foi muito bem tocada aqui pela Leila, né, e nesse contexto pandêmico, eu acho que essa expansão dos acervos e a disponibilização na internet tem sido muito saudável e muito boa, apesar do que para nós o que importa muitas vezes é ver em loco o objeto, mas dada as circunstâncias não sendo possível, é importante ver essa peça. Eu trago aqui uma diferenciação entre o que é livro de modelo e o que é o livro de amostra, né? Então isso é importante que vocês leiam depois com mais calma. E a importância de se entender que esses acervos são acervos vivos, precisam ser estudados, mas só para fazer uma última ressalva, eu não sou conservadora nem restauradora, eu gostaria de deixar isso bem claro, mas acredito que é importantíssimo o trabalho de documentação antes de se intervir em qualquer tipo de acervo, e muitas vezes nós pecamos por essa identificação primeira, né? Achamos que aquela peça é realmente de um motivo mais contemporâneo, e se nós fizermos um recuo, perceberemos que muitas dessas imagens fazem referência, né, principalmente essas do século XIX, aquela expansão das ideias neogóticas, né, de se reconstruir esse passado medieval, muitas vezes também somadas àquela arte bizantina. Então nós temos um conjunto de imagens que corroboram aí para que a gente repense, né, o que fica do medievo na mentalidade do século XIX e que hoje nós temos também uma retomada no século XXI. A última imagem. Então, aqui só para ilustrar, né, essa imagem é um motivo criado por Dona Adalbert Grisnitz, que foi um monge, né, artista, e que esteve aqui em São Paulo fazendo a decoração, projeto, né, decorativo do Mosteiro de São Bento de São Paulo, né, da sua basílica, que é a Basílica de Nossa Senhora da Assunção, juntamente com seu assistente, que é o irmão Clemente Maria Fischauf. Ambos depois voltam para a Europa e continuam, né, com essa perspectiva da arte boironense, que é um projeto já anterior, aí, de meados do século XIX, de Dom Desidério Lenz. Então, só para a gente entender que há uma mescla nesses motivos que nós encontramos nos paramentos litúrgicos, dizendo, né, ou simbolizando situações próprias da Bíblia. Então, a importância de se ler os textos canônicos para se compreender essas imagens. E mais importante também entender que faz parte de um patrimônio têxtil eclesiástico e que deve ser cuidado como tal, porque faz parte de todo um circuito de outras obras, assim como nós temos os livros, o mobiliário, das pinturas que nós encontramos nas igrejas que fazem referência ao medievo, também devem ser observados como algo a ser melhor cuidado. Então, eu agradeço à professora Maria Cristina, com quem temos trocado muitas ideias desde 2016, e a Maria Isabel pela generosidade e empenho na organização do livro. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela. Então, agora a gente vai chamar a próxima autora do livro, que é a Stephanie. Stephanie. Oi, gente, só confirmando se vocês estão me ouvindo. Sim. Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando daqui do lançamento, sobretudo do livro, né? E é muito importante para mim, porque essa é a minha primeira publicação desse tipo. E agradecer, sobretudo, também aos colegas do Latim, e a minha orientadora, a professora Maria Cristina, e a Maria Isabel, que foram responsáveis pela organização. Eu sou membro do Latim desde 2018 e posteriormente mestranda pelo Programa de História Social da USP e também bolsista do Programa de Professores Facilitadores da Univesp. O capítulo escrito por mim é um recorte do desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado
Nele apresento o meu objeto e um procedimento metodológico importante para a condução da pesquisa. O tema que pesquiso é parte de um tipo iconográfico presente em manuscritos da Baixa Idade Média, o que chamamos de imagens nas margens. E apesar de ser possível encontrá-las em documentos dos mais diversos, nos chama a atenção a sua presença naqueles de cunho religioso, uma vez que em um primeiro momento, aos nossos olhos, elas parecem não fazer sentido ou mesmo se opor ao texto que os acompanham. Elas surgem no final do século XII, início do XIII, primeiramente na França, então se espalham para a Inglaterra, Flandres, Alemanha e Itália. Além de atividades comuns à aristocracia e o clero, elas apresentam também características satíricas, obscenas, anticlericais ou mesmo blasfemas. Os personagens encontrados nessas margens eles são dos mais diversos, seres humanos que interagem entre si e com elementos do seu meio, ou mesmo provenientes da literatura vernácula e monástica. Também encontramos seres híbridos, antropomórficos e fantásticos, e mesmo santos e outros personagens bíblicos. A relação com a natureza é um tema comum, seja ela uma representação mais próxima da realidade ou então fantasiosa. O caracol está presente em praticamente todo o período de produção desse tipo iconográfico. E o capítulo se trata pela cena temática de um ou mais caracóis que podem ser antropomórficos ou não, e diante de outro personagem, que pode variar também, na qual uma relação de antagonismo que é estabelecida entre esses dois personagens. Você pode passar pelo próximo slide, por favor? Um exemplo dessa inventividade é a figura que vocês estão visualizando agora, na qual um caracol se torna alvo de dois seres, um homem e um centauro, ambos com trajes de cavaleiros e armados com lanças. Percebemos que há também interação com outro elemento visual do documento, o ornamento floral que sai da coluna lateral e que é utilizado como apoio pelos personagens, demonstrando que as margens não estão deslocadas do contexto visual da sua obra. A historiografia, embora tenha contribuído com hipóteses importantes na discussão, ainda é incipiente e geralmente a trata de maneira generalizante. O interesse gira em torno da busca pelo seu significado, mas busco considerar a heterogeneidade das imagens e me apoio na metodologia de serial do medievalista Jérôme Bachet, já mencionado anteriormente hoje, para elaborar então um corpus de 26 documentos, no qual eu pude encontrar 56 ocorrências desse tema. E a partir disso, percebo que há 3 diferentes tipos de postura do oponente diante do caracol: a de enfrentamento, a de súplica e a de fuga. Considerando isso, construí esse gráfico também aí presente para observar qual seria a mais expressiva dessas 3 posturas. Pude perceber que a postura de enfrentamento se destaca das demais, demonstrando ser uma particularidade marcante e que merece atenção, pois permite traçar aquilo que Bachet chama de tipologia elementar. O tema geralmente é composto por elemento estrutural de enfrentamento ativo do gastrópode, mas em alguns casos desvia para o comportamento de amedrontamento do oponente. Esse tipo de desvio e ruptura foi considerado nas minhas análises, uma vez que pode dar pistas que revelam tensões ou novas dinâmicas de funcionamento da imagem. Um dos interesses consiste na possibilidade de identificar uma região e momento específico para direcionar a investigação. No meu caso, no caso do meu corpus, foi observado que existe um manuscrito particular que conta com um número elevado de representações se comparado com os demais, o Saltério de Burlestone, que sozinho contém 17 das 56 representações encontradas por mim, assim como também possui os 3 tipos de postura, e é o documento que está sendo agora abordado na minha dissertação de mestrado. Busquei no texto pensar na riqueza dessa tradição iconográfica e tomando cuidado de levar em consideração as diferentes formas de colocar em cena os personagens e seus opositores, assim como relacioná-las com outros manuscritos e seus locais que se encontram. Eu espero que o texto possa contribuir para aqueles que desejam estudar esse tipo tão rico de imagem. Muito obrigada pela atenção e agradeço aos colegas do Latim, novamente as organizadoras do livro, que eu sei que foi muito complexo esse lançamento, e ao pessoal que está assistindo a gente no YouTube. Obrigada.
Obrigada, Stephanie. Agora chamamos a próxima autora do livro, que é a Tatiane. Tatiane, por favor. Olá, boa noite a todos. Gostaria também de começar agradecendo, como meus colegas, a organização do livro, o convite, né, e principalmente ao lançamento, em especial Maria Isabel e Maria Cristina. Bem, eu escrevi esse capítulo, né, que foi numerado como número 13, e vai trabalhar um pouco com as pinturas encomendadas pelo mecenato urbano burguês na Península Itálica, na Baixa Idade Média. Eu me chamo Tatiane Piazza de Mello, terminei agora meu doutorado, né, nesse ano de 2021, em História do UFPG na UF. Pois bem, nesse meu capítulo eu inicio falando um pouco sobre um contexto dessa Península Itálica, né, faço um breve contexto geral, mas vou me ater mesmo às regiões norte e central. Eu vou trabalhar com duas cidades específicas, que é Pádua e Florença, no século XIV. E aí eu vou trabalhar com algumas das produções artísticas realizadas nesse período, né? Em específico, né, esse artigo vai abordar a Capela Bardi e a Peruzzi, em Florença, na igreja de Santa Croce, e a Capela Scrovegni, que fica em Pádua. Todas essas capelas, elas vão apresentar frescos, são capelas particulares, né, e encomendadas por um mecenato urbano burguês, e todas foram afrescadas e pintadas pelo pintor Giotto di Bordone. A ideia desse capítulo é muito motivada, né, pela minha pesquisa, vai abordar a questão da burguesia enquanto mecenato, né, uma questão um pouco complexa, que foge um pouco, né, de uma historiografia tradicional. Então, a ideia é trazer novas questões, novas abordagens, pensar principalmente esse século XIV, que a gente não vê tantas publicações, né, sobre a burguesia produzindo, né, enquanto mecenato, e mostrar que existe sim uma diferença, né, que a gente, eu trabalho muito com essa teoria, né, também desenvolvo bastante na tese, de que essa produção, esse mecenato burguês, ele vai ser diferente de um mecenato nobre, né, que existe também uma parte da historiografia que aborda esse tema, querendo destacar muito a nobreza, que é a burguesia, né, tentava copiar a nobreza pura e simplesmente. E aí eu vou analisar, né, essas imagens e vou mostrando, né, comparando um pouco o padrão, né, que elas estão utilizando, se tem, né, se não tem um padrão, e quais são as perspectivas que essa burguesia apresenta, né, ao se representar, ao trazer essas imagens, né, em suas capelas particulares. Em específico, né, nessas capelas que eu estou abordando no artigo, vamos trabalhar com algumas famílias importantes no contexto tanto de Florença quanto de Pádua, né? São famílias que possuem um destaque enorme nas cidades naquele período, né? São famílias que dominavam até politicamente a cidade, né? E, obviamente, uma alta burguesia, né? A gente vai trabalhando então, no capítulo com os Bardi, os Peruzzi e os Scrovegni. E também tentei, né, trazer um pouco sobre a complexidade, né, da gente ter pinturas em afresco, né, que é uma modalidade muito comum na Idade Média, nas capelas medievais, principalmente, né, que são capelas particulares, mas ao mesmo tempo que compreendem, né, principalmente as de Florença, um espaço público, né, porque a gente está numa igreja, tem acesso a todos, mas essas capelas particulares, elas já são reservadas a esse público. Já a Capela Scrovegni não, ela foge um pouco desse contexto e ela já é uma capela particular. Então, minha ideia geral, né, com esse artigo, compreender um pouco, né, de que forma essa burguesia se representa, como que ela se apresenta como grupo, né, se não tem um padrão, né, entre esses casos que eu demonstrei,
a repetição desses elementos, né, que eu vou destacar trazem ou não trazem um padrão, uma ideia, uma perspectiva de grupo, tá? Então, enfim, convido a todos que estão nos ouvindo a lerem e contribuírem também com esse debate. Muito obrigada. Obrigada, Tatiane. Então, agora vamos chamar o próximo autor, que é o professor Vinícius. Professor, por favor. Muito obrigado, Maria Isabel. Boa noite a todos. Seguindo a tendência, né, inevitável, agradeço profundamente a Maria Cristina e a Maria Isabel, tanto pela possibilidade da publicação, quanto pelo trabalho na organização do volume, né, e na organização desse nosso pequeno evento. E sou Vinícius César Dreger de Araújo, professor na Universidade Estadual de Montes Claros, aqui no norte de Minas, né, e graduado, mestre, doutor, né, em História Medieval pela própria Universidade de São Paulo. Não vale a pena dizer de quando, mas tudo bem. Então, sem muito mais delongas, eu gostaria de fazer alguns comentários acerca desse texto. Tá? Ele faz parte do desenvolvimento de um projeto institucionalizado aqui na Unimontes, no qual eu faço um experimento maluco, né? No qual eu trabalho com as histórias conectadas entre a cidade de Colônia, na Alemanha, a Península Ibérica e o Império Colonial Português, a princípio, né, em uma direção entre o século XII, entre o século XV e o século XVI, né, tanto as pinturas que nós vamos ver agora, né, da cidade de Colônia, e como isso vai, né, como esse culto focado em Santa Úrsula e as 11.000 Virgens, que são padroeiras de Colônia, assim como os mártires da Legião Tebana, né, se estende pela Península Ibérica e o Império Colonial Português, chegando do Brasil colonial até Nagasaki, no Japão. Por outro lado, também vou em direção ao passado, né, em como essas representações imagéticas traçam uma história sagrada da própria cidade de Colônia, né, e como ela constrói a sua identidade voltando até o século XII e depois até os séculos V e III. Então, Maria Isabel, por favor, a imagem. Essa primeira imagem é o foco inicial da provocação do meu projeto, né, o altar dos padroeiros de Colônia, pintado por Stefan Lochner aí por volta de 1440, e ele representa, né, e é o foco deste capítulo, não só os padroeiros da própria cidade, como a cidade em si. Né? Ela faz um espelho da cidade. Como isso? Observamos aqui no centro, né, no painel central, a Virgem Maria em majestade, né, com o Baby Jesus cercada pelos magos. E cujas relíquias, essa santidade coletiva dos magos, está presente na Catedral de Colônia. Elas foram saqueadas em Milão em 1162 e levadas para Colônia. E nas laterais nós temos a companhia de Santa Úrsula e das 11.000 Virgens no lado esquerdo, e no lado direito São Guereon e a sua companhia de mártires tebanos. Né? Todas essas três santidades coletivas protetoras da cidade. Maria Isabel, por favor. Nessa segunda imagem, né, é um recorte do martírio de Santa Úrsula, né, que está, não vou me recordar agora, o museu da cidade de Colônia. Ela foi pintada em 1411, mas nos interessa essa topografia da cidade, né, porque nós percebemos que o foco dela, como vocês podem perceber pelas numerações e pelos círculos, são as igrejas da cidade. E particularmente os três círculos coloridos, que representam
a Catedral de Colônia, onde estão os magos, a Igreja de Santa Úrsula e a Igreja de São Guereon. Então nós temos uma representação agiomórfica no painel dos padroeiros de Colônia, que está diretamente conectada com a forma como a cidade está sendo representada. Né? Essa cidade que contém tantas relíquias, pensem, 11 mil mártires só na Companhia de Santa Úrsula, e nós temos aí mais N outros santos e relíquias que estão cercados pela cidade, mais especificamente pela muralha, e ela age como um relicário, um macro relicário. Então nós temos aí Colônia, cidade relicária. Tá? Então isso faz parte das investigações iniciais deste projeto. Então, muito obrigado. Obrigada, professor. Então, vocês devem ter visto aí, quem está acompanhando isso, que o Vinícius Freitas teve um problema na conexão, enfim, teve problema com áudio e ele acabou saindo da reunião. Então, eu vou voltar um pouco ao slide dele e a professora Maria Cristina vai falar um pouquinho sobre o capítulo dele. Vocês ficam com um gostinho, né? Depois podem ir até lá o portal para baixar. Bom, então o capítulo do Vinícius é o último capítulo dessa coletânea, encerra o nosso segundo volume dos encontros com as imagens medievais. E então ele é intitulado Tornar o Invisível Tangível, Considerações sobre a Devoção ao Sagrado Sangue de Cristo e as suas relações com o antijudaísmo na Baixa Idade Média, em gravuras e iconábulos. O interessante, em primeiro lugar, é um trabalho que dialoga particularmente com o trabalho da Débora, né, com a pesquisa da Débora, com o capítulo da Débora presente nesse livro, e faz parte da pesquisa de doutoramento do Vinícius, que trata de questões relacionadas à devoção cristã nos séculos XV e XVI, né, essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, no finalzinho da Idade Média. Então, essa devoção cristã com as lendas antijudaicas surgidas na Europa Ocidental, um pouco antes, na Idade Média Central. Então, lembrando que o Vinícius ele é doutorando em História da Arte na Universidade de Würzburg, na Alemanha, bolsista do DAAD, e é orientado pelo professor Eckhard Leuchter e orientado pelo professor Joachim Ramm. Então, é uma pena que ele não possa ter ficado para mostrar um pouco do trabalho dele, mas vocês podem ler no livro, como a Maria Isabel bem lembrou, e daí conhecer melhor essas propostas que ele está fazendo em relação a essa ideia de tornar o invisível tangível. Então, assim, a gente encerra essa rodada de apresentações breves, né? Como a Maria Isabel falou, para deixar vocês com um gostinho do livro, né? Com a vontade de ler o livro. Vamos dizer, esse é o nosso objetivo. E, então, eu abro a palavra para eventuais perguntas, dúvidas, questões que vocês tenham ou aqui no Meet ou então no próprio YouTube. E, na verdade, já até para esquentar um pouco, né, animar, as pessoas têm uma questão que foi proposta pelo Luminar Coletivo, perguntando se há previsão ou possibilidade do livro ser impresso. É uma questão interessante, né? De fato, nós adoraríamos ter o livro impresso, né? Eu acho que todo mundo aqui tem quase que esse fetiche, né? Do
do livro físico, né, até do cheiro do livro, de folhear o livro, guardar na estante, uma lombada. Mas, na verdade, esse livro foi pensado originalmente, foi previsto para ser uma publicação digital. Por isso, inclusive, que ele tem o número de DOI, que é algo que parece com ISBN, mas que é específico para publicações formato eletrônico, né? Vivem nesse universo virtual. E essa opção, claro, né, tem uma questão, obviamente, de custos, né, não vamos negar, mas o objetivo principal foi privilegiar, né, a acessibilidade, a maior difusão que o meio digital e o meio eletrônico permite. Então, é algo bastante democrático, bastante acessível, e essa foi uma preocupação que a gente teve, considerando, como eu disse, a pouca bibliografia existente em português sobre as imagens medievais, considerando que nossas bibliotecas universitárias ou nossas bibliotecas públicas muitas vezes não têm verbas necessárias para comprar uma quantidade de livros que seria necessário. Então, esse meio digital favorece muito isso. A gente queria esse contraste, né, do medievo à contemporaneidade, né, do manuscrito aos pixels e aos, sei lá, esse universo da virtualidade. Mas é isso, é uma preocupação realmente que a gente tem com essa possibilidade de acessibilidade. E daí também a difusão dele no portal de livros abertos da USP, que é uma iniciativa muito importante, justamente nesse sentido, né? Possibilita essa ampla difusão, e que eu convido a vocês que visitem, que conheçam esse portal. Então, é um pouco essa a ideia, a proposta. Então, eu acabei de colocar aí no chat do YouTube o link para o vídeo, para o livro, né, direto no portal da USP. Então, para todo mundo que está interessado, pode clicar aí no link e baixar o livro. E como a gente já falou, né, a gente vai disponibilizar também depois nas redes sociais do Latim e na própria descrição do vídeo, que vai ficar no YouTube, a gente também vai colocar o link. Bom, então acho que agora está aberto a perguntas, comentários, então pelo chat do YouTube. O público que estiver assistindo quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta para as organizadoras, para os autores, então podem escrever suas perguntas que nós estamos à disposição. A gente tem aqui no chat algumas felicitações. Um elogio aos caracóis da Stephanie, que sem dúvida, em geral, roubam o protagonismo, né, em qualquer lugar que eles apareçam, né, seja nos manuscritos e na internet também, e nas apresentações. Pessoal. Bom, enquanto as pessoas vão se animando, enfim, né, eu acho que de toda forma as apresentações foram muito claras, né, deixaram de maneira bem sintética e ao mesmo tempo instigante, né, sobre o conteúdo dos capítulos. Eu queria sublinhar algo que imagino que tenha ficado bem patente a vocês, e é a diversidade da formação, digamos, do nível de formação dos autores e das autoras, né? Nós temos desde graduandos até professores, pesquisadores, já doutores com grande experiência. Então, isso também
é algo que não é muito frequente, mas que a gente fez questão de promover, né, esse encontro intergeracional, intergeneracional, digamos assim, justamente para fortalecer, divulgar, incentivar as pesquisas sobre as imagens medievais, sobre esse campo, que é um campo, poderia dizer, em formação, mas também em franca expansão no Brasil. É algo importante. Enfim, também queria lembrar que os autores também, se quiserem falar mais, fazer perguntas, fiquem à vontade. A gente tem um pequeno tempinho, então aproveitem esse momento de encontros virtuais. Em breve esperemos que sejam encontros presenciais, né? Certamente. Então, professora, você quer falar um pouquinho então sobre a coletânea? Oi, gente, tudo bem? Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta, claro. Mas eu sei, uma curiosidade que surgiu aqui, até porque eu acho que, bom, para mim é muito interessante essa diferença entre, digamos assim, não que uma seja melhor que a outra, né, mas assim, acho muito legal essa diferença entre trabalhos monográficos ou trabalhos temáticos, né, trabalhos que se dedicam a um só manuscrito, ou a um único objeto, digamos assim, às vezes até uma única imagem, e outros trabalhos mais panorâmicos, assim, né, mais gerais. Então, eu tinha uma pergunta, uma curiosidade para a Carolina, minha colega de, né, graduanda aí do livro. Eu sei que os livros às vezes existem, eu não sei se você, Carolina, já defendeu a sua monografia, ou se você ainda está acho que você ainda está para defendê-la, né? Por favor, me corrija se eu estiver enganado. Mas eu fico curioso para saber se você... Acho que a gente sempre às vezes imagina pós, essas coisas assim. Então, se você imagina continuar com o seu manuscrito, e se você continuar com ele, quais elementos você acha que você ainda... Você acha que não teve tempo de explorar? Porque também, sobretudo graduação, é uma questão de tempo, porque a gente não se dedica só à pesquisa, a gente também tem que se formar, né? É uma coisa importante. Então, eu gostaria de saber se você planeja continuar com esse mesmo manuscrito, se você já tem algumas, assim, novas perguntas para ele, assim. Bom, obrigada, Pedro, pela pergunta. Bom, de fato, esse trabalho é um recorte da minha monografia e eu vou me formar no ano que vem, acho que logo no início do ano que vem, em março, mais ou menos. Só falta defender e tudo mais. E eu quero, sim, continuar os estudos na pós-graduação, mas eu não sei exatamente se eu vou continuar com esse manuscrito ou com outro manuscrito púrpura. Assim, eu gostaria de ir por esse caminho mesmo. Mas se eu continuasse com Rossanenses, eu acho que eu não iria tanto para as imagens mais. Eu acho que eu iria para a questão da paleografia, do texto, dos evangelhos mesmo, que é algo que me chama muita atenção e que eu não pude me aprofundar tanto na monografia. Mas não sei, assim, ainda estou pensando sobre isso. Mas, obrigada. Não, legal, Carolina. Eu acho que mais uma semelhança, o que eu também estou pensando em fazer para o futuro, trabalhar, não deixar as imagens de lado, claro, mas voltar mais ao texto, desenvolver trabalhos de paleografia, de tipologia, esse tipo de coisa. Legal. Saber que teremos ainda algumas figurinhas para trocar ao longo dos anos aí.
É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Carolina, especialmente. Eu acho essa preocupação também que a gente tem percebido nos estudos sobre as imagens, que esse cuidado de pensar imagem e texto, né? Imagem, texto, materialidade. Acho que isso ficou muito claro em várias apresentações, e agora com o que a Carolina e o Pedro falaram, também isso está bem presente. A Leila levantou a mão, queria falar. Eu quero fazer uma pergunta para... Bom, acho que assim, eu conheço melhor o trabalho da Débora e parte do que eu acompanhei também nos últimos tempos, né, nos últimos meses, difíceis meses, e pensando que a minha pesquisa ela passa por toda essa questão de organização de repositórios digitais, né? Eu queria perguntar para ela como que foram os ajustes mesmo em termos de metodologia, para se trabalhar com outros tipos que você está trabalhando com imagens das imagens, né? Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, dessa questão aí da distância, né? E dessa impossibilidade mesmo do acesso, e se você pensa, assim, ou se você já pensou a respeito de quais poderiam ser as alternativas para esse tipo de trabalho. Porque eu já vi algumas coisas relacionadas a scan 3D de artefatos arqueológicos. Né? E eu penso muito a respeito disso, e eu queria muito também que a Aline tivesse pelo menos apresentado, porque eu sei que das bases que ela tinha comentado, tem alguns scan 3D também da parte de arquitetura, né? E eu queria que a Débora falasse um pouquinho mais, assim, se ela se sentir, claro, confortável, né, a respeito dos ajustes mesmo, de metodologia mesmo, né, de quando a gente não pode estar presente no campo. Obrigada, Leila, pela pergunta. Bom, algumas imagens eu já conhecia, porque algumas delas eu já tinha visto em loco no mestrado, quando eu fiz a pesquisa de campo. Agora, realmente, assim, o acesso virtual é muito importante, mas pensando no meu trabalho, eu acho que é inevitável, assim, não tem possibilidade de não ter da pesquisa de campo. Mesmo porque eu trabalho com poucas imagens, não são imagens seriais. A parte da minha pesquisa que tem mais imagens é essa. No restante, eu fico focado em crucifixos mesmo, em objeto material, tridimensional. E mesmo se tivesse, acho que essa questão de imagem 3D, né, de tour virtual dentro da igreja, acho que mesmo assim não substitui o trabalho em loco. A gente percebe coisas, a textura, a materialidade, é muito, mesmo a ornamentalidade, a disposição, como o fiel se coloca diante da imagem. Eu acho que isso só no trabalho em loco mesmo. Felizmente, e por enquanto estou esperando, né? Agora tem a Ômicron, então não sei como vai acontecer, mas assim, eu vou, nem que seja a força, mas eu tenho que ir para a Espanha para poder terminar meu trabalho, que acho que a pesquisa em loco é fundamental. No meu caso, né? Não sei se eu te respondi, se era isso. Sim, muito obrigada, Débora. Imagina. Débora, a gente partilha do mesmo problema. Porque eu trabalho com os têxteis, né? E conheci uma parte, mas tem uma outra parte que estava em reserva técnica, enfim, e o ano passado foi impossível ver, o ano retrasado também, e aí veio toda essa história da pandemia. Então nós ficamos assim um pouco presos às imagens das imagens, foi muito bem falado pela Leila. O que nos traz certos problemas, porque a imagem nem sempre, no caso dos livros, a gente ainda tem um certo controle, né, da imagem fotográfica. Mas no caso de uma imagem de um objeto tridimensional, como os paramentos, qualquer
reflexo que tiver na imagem, na peça, você perde informação. Então, no meu caso, é fundamental compreender todo o padrão gráfico que tem ali para eu poder fazer o trabalho de análise depois. Então, isso é um dos desafios de uma pesquisa, quando nós trabalhamos com uma imagem de uma imagem, porque o olhar de alguém nem sempre ele percebe essa necessidade que nós temos. Então, uma das questões que eu levantei no meu texto, inicialmente, foi na forma de se referenciar as peças com a questão do vocabulário controlado, mas também a qualidade da imagem na captura. E no meu caso, eu trabalho com imagem 3D, talvez fosse até uma solução, né, de se conseguir fazer a imagem na sua completude, porque muitas vezes o paramento tem o seu verso também decorado, aquelas imagens, elas comunicam, mas como nós não vemos, então o que nós vemos é a parte apenas frontal, o que pode trazer, inclusive, uma percepção equivocada do objeto, já que nós não vemos em todas as suas posições possíveis, né? E aqueles ornamentos que estão agregados terminam sendo passados despercebidos, né? Então, essa é uma questão muito complicada na atualidade, mas que espero logo que se resolva para que a gente possa visitá-los e fazer os trabalhos de campo. Não vejo a hora. Eu ia falar que essa pergunta também cabia a você, Rosângela, e outra pessoa que também separou e se depara. Claro, todos nós, né, estamos afastados fisicamente dos nossos objetos, temos esse problema. A Pamela também trabalhou bastante, refletiu bastante sobre isso, né, não aqui nessa coletânea, mas em outras ocasiões, né, a Pamela tem essa experiência com as cores, né, dos manuscritos, né, das imagens dos manuscritos. Exatamente. E a dificuldade, ela não está só no conhecer, né, o manuscrito. Está também nessa divulgação digital, né? Como a Rosângela já falou, no caso do manuscrito também fica patente se houver algum reflexo, alguma coisa, como pode acontecer a mudança de cores. O que coloca ainda uma nova dificuldade sobre o estudo das cores, que já tem algumas outras, né, como a questão do desgaste, né, da manipulação, da oxidação, dependendo do tipo de tinta, né, do uso de pigmentos, enfim. Então, essa materialidade volta sempre, né, aos estudos a chamar a nossa atenção, não só por conta da dificuldade de acesso, mas por conta de novas metodologias que a gente precisa aplicar com as novas maneiras que a gente tem de acessá-las, né? Então, é uma dificuldade que se coloca aí para que a gente reflita, né? Pamela, não sei se você enfrenta esse problema da escala, porque nós temos o manuscrito tem tamanhos diversos dependendo da função para que ele foi feito. No meu caso, eu tenho um problema muito sério com os paramentos, porque eles são muito grandes e às vezes é tomada uma foto à distância. Então, depois eu tenho que imaginar mais ou menos o que é aquilo. E se não tiver uma imagem complementar do ornamento, eu não consigo entender o formato completo. Então, é uma dificuldade muito grande. Assim, o quebra-cabeça termina sendo maior. E quando essas peças estão todas desmontadas, fragmentadas em acervos muito distintos, para você compreender que aquilo é parte de uma outra coisa, mas as fotografias, às vezes, elas interferem muito nessa interpretação, porque é o mesmo objeto fotografado com uma câmera ou com um tipo de iluminação dá uma leitura completamente diferente daquilo que a gente precisa. No caso, não só a questão da fotografia, mas da própria manipulação, né? No texto que eu trago para o livro, eu falo, por exemplo, de furos e cortes no manuscrito. E sem uma manipulação adequada, é difícil conseguir entender os folhos que são agredidos, né, anterior, posterior, ou o espaço que aquele furo, né, aquele buraco no pergaminho vai ocupar no próximo pergaminho, né? Existem alguns exemplares em que os furos foram usados para fazer um desenho no pergaminho seguinte, né? Então, sem uma manipulação adequada, sem um contato adequado, isso se perde, com certeza. E tem uma outra questão também, né? Eu acho que
no trabalho do Pedro, né, no texto do Pedro isso ficou muito claro, mas também no da Marisabel, da Stephanie, que trabalham com imagens que fogem daquilo que tradicionalmente foi considerado como uma obra de arte durante muito tempo. Né? Então, uma outra questão que é essa quase que invisibilização em muitos bancos de imagens e muitas publicações mais tradicionais, né? deixavam de lado as margens, por exemplo. No caso do Pedro, talvez seja o caso mais extremo e né, as manículas não são nem consideradas imagens, por exemplo, em alguns casos. Né? Então, o Vinícius levantou a mão. Estou aqui com uma clandestina que fez questão de pular no meu colo para participar. Caçula é fogo, não é fácil não. Mas, até retomando um ponto que dentro desse debate que a Débora colocou, né, que é a questão do espaço, pensando muitas vezes o ângulo da imagem, né, como isso atrapalha e tal, e como, dependendo do ângulo, você reinterpreta, né, toda a situação, eu penso, né, em todo o tempo e literatura que foram gastos para a gente pensar, por exemplo, né, na questão da monarquia imperial, né, até a questão da realeza centrada em Cristo e tal, Kantorowicz que o diga, e aí você resolve isso em 5 minutos quando você vai à Capela Palatina de Arnhem. Mas você tem que ficar onde? Você tem que ficar no mezanino, ao lado do dito trono de Carlos Magno. Porque você tem a visão perfeita do mosaico do Pantocrator, em diagonal para cima, exatamente no ponto em que ele está abençoando, e você tem uma diagonal para baixo, exatamente em frente do altar. Então você tem o monarca, né, como aquele intermediário entre a divindade e o resto dos homens. Você escreve 500 páginas, em 5 minutos no edifício você lê claramente isso. E normalmente as imagens de Arnhem colocam o quê? Elas estão vistas na perspectiva de baixo para cima para pegar a monumentalidade do edifício, mas não para fazer a leitura da significação político-teológica ali presente. Foi um choque ver isso. E não estudo isso desde ontem, né? Uma cacetada de tempo. E é brilhante. O quanto essa questão, né, por exemplo, especialmente na representação do espaço, o quanto influi essa questão, né, do ângulo em que a imagem foi tomada. E voltei na literatura, não se discute isso. Não se discute essa conexão sobre Arnhem. E está ali. Está literalmente na parede. Né? E a literatura pensa em toda a argumentação teológica, toda a argumentação isso, argumentação aquilo, mas não volta para fazer a leitura do espaço. Porque o que acontece? Serve como a monumentalidade do poder imperial, mas não como um discurso dessa ideologia. Então, ilustra perfeitamente, né, uma parte dessa discussão. Esse ponto. Eu acho que o Vinícius trouxe, enfim, ilustrou muito bem essa discussão. E eu acho que a fala dele, né, e talvez a gente possa encerrar com ela, né, a gente chegou no nosso teto de 20 horas, a fala dele ecoou muito bem com o título da publicação, Encontros com as Imagens. Né? É exatamente isso que a gente, né, experimenta, né, esse encontro com as imagens, com as ideias, né, com toda uma série de questões que antes eram ou vistas de maneira insuficiente ou não percebidas mesmo, né? Justamente ao se encontrar com as imagens, ao se pensar sobre as imagens, com as imagens, né? Trabalhar com as imagens, a gente tem uma série de ideias, de possibilidades
de significados, de sentidos que são percebidos e que enriquecem e muito a pesquisa, né? Sejam de historiadores ou de historiadores da arte, historiadores das imagens. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer muitíssimo a todos vocês que escreveram, que participaram dessa nossa aventura, né, que já dura talvez quase um ano, vários meses, né? E agradecer também a quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, e sobretudo a quem vai nos ler, né, em breve, que agora o livro já está disponível. Então, agradeço enormemente a vocês e pedir para que todo mundo abrisse a câmera para a gente fazer aquela fotografia, aquele registro para a posteridade, né, que a gente já está acostumando a fazer com os nossos retangulinhos, né, quadradinhos, enfim. E é isso, pessoal. Então, muito obrigada e aproveito para desejar também boas festas a todo mundo e esperando que 2022 traga boas novas, alegrias. Enfim, 2021 está se encerrando com esse presente de Natal, né, que chegou quase na véspera do Natal. É isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo, mais uma vez.